profeta Elias. Oi! Vamos conhecer um pouquinho sobre o profeta Elias? Mas primeiro, estaremos com os corações reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Para começar do começo do início, a história de Elias aparece nos livros de Reis. Elias era um homem comum, simples, que como você e eu, cometia erros, sentia medo às vezes, mas que tinha muita fé e confiança em Deus. Por sua fé, Deus viu muita bondade no coração de Elias. Elias foi um grande profeta de Deus e através dele, Deus fez coisas maravilhosas. Na época de Elias, Israel estava sob o reino de um rei chamado Acabe e sua esposa Jezabel. Eram pessoas ruins que não acreditavam em Deus, e sim em um Deus de mentira que não existe, chamado Baal. Deus viu que o seu povo estava se perdendo, por isso enviou Elias. Ele iria mostrar ao povo que Deus era mais poderoso, único Deus, e que era, ou melhor, que é o único merecedor de adoração por seu amor. Então, Elias foi enviado por Deus para entregar uma mensagem ao rei, de que não haveria chuva nem orvalho nos próximos 3 anos. Acabe não acreditava que isso aconteceria, porque Baal daria a chuva sempre que as pessoas pedissem a ele. Lembrando que sem chuva e sem orvalho por 3 anos, os rios e lagos ficariam muito rasos ou secariam para sempre. Depois de dar o recado, Deus disse para Elias se esconder em uma caverna, para não sofrer a maldade do rei. Durante algum tempo, Elias bebia de um pequeno rio perto da caverna, e os corvos, um tipo de pássaro, levavam pão e carne diariamente para Elias comer. Mas, sem a chuva, o pequeno rio também secou. Então, Deus disse a Elias para ir a um lugar chamado Sarepta, onde iria encontrar uma senhora que lhe daria comida e água. Elias, sempre confiante em Deus, obedeceu. Quando Elias chegou à entrada da cidade, viu uma mulher recolhendo lenha. Ele pediu a ela um pouquinho de água e um pedacinho de pão. Mas a mulher era muito humilde. Ela tinha somente um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E isso já era pouco para ela e seu filho não morrerem de fome. Elias sorriu com gentileza e falou de Deus. Depois, pediu para a mulher fazer um bolo pequenino, primeiro para Elias e depois para ela e o filho. Porque Deus disse que enquanto a chuva não caísse sobre a terra, sempre haveria farinha e azeite naquela casa. Assim aconteceu. Tudo estava em paz. Mas um dia, o filho da mulher ficou doente e morreu. Ela logo foi pedir ajuda a Elias e pensou que Deus estava a castigá-la por seus erros. Elias correu para casa e pediu para entregar o menino já sem vida em seus braços. Então, com muita fé, Elias pediu a Deus para permitir que o menino vivesse novamente. Deus ouviu o gentil pedido, se compadeceu, e o menino começou a respirar de novo. Elias devolveu o menino à mãe, dizendo que Deus tinha feito maravilha. No total, 3 anos passaram sem chuva e sem orvalho. Os animais estavam morrendo sem água e sem comida. E Deus falou para Elias levar ao rei uma nova mensagem, de que iria mandar chuva novamente. O rei Acabe recebeu muito mal Elias, com grosseria, palavras feias. Mas Elias, com calma, falou que era um mensageiro de Deus
e que o povo estava sendo castigado por não seguir ao Deus verdadeiro. E disse mais, que era para o rei reunir todo o povo e os chamados profetas de Baal e de Jezabel a um monte chamado Carmelo, porque Deus estava muito chateado. Um rei deveria lutar por seu povo e querer o melhor para eles. Mas Acabe, seus pais e sua família proibiram o povo que adorassem a Deus e ordenou a adoração a Baal. Quando todos estavam reunidos no monte, Elias começou a falar de Deus, de seu amor, e pediu a conversão de todos. E para provar o poder de Deus, pediu que pegassem um pequeno bezerro para eles sacrificarem. Elias também pegou um bezerro para si, dizendo que somente Deus mandaria fogo do céu. A oferta começou pelos profetas de Baal, que passaram a manhã inteira chamando e nada. Elias sorria e perguntava dos profetas onde estaria Baal. Será que estaria dormindo ou sem poder ouvir? Os profetas de Baal gritavam cada vez mais alto, até se machucavam, e nada. Passado mais um tempinho, foi a vez de Elias. Ele arrumou o altar de Deus que haviam quebrado. Colocou 12 pedras, representando cada uma das tribos dos filhos de Jacó. Depois cavou um laguinho em redor do altar. Arrumou a lenha, preparou o bezerro e finalmente pediu para jogarem água sobre o altar. Jogaram tanta água que o laguinho ficou cheinho de água. Chegando o momento de oferecer o sacrifício, o profeta Elias se aproximou, rezou e clamou a Deus para mostrar seu poder diante daquele povo, para que todos o conhecessem e voltassem a adorá-lo. Então caiu fogo do céu, tão forte que consumiu o bezerro, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou a água que estava no laguinho. Vendo isso, todo o povo caiu sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse mais, que o rei Acabe voltasse logo para casa, porque a chuva estava chegando. Elias subiu ao ponto mais alto do Carmelo e se inclinou por terra e rezou. E nos céus apareceram tantas nuvens que nem se podia ver o sol. Delas veio uma grande chuva. Muitas coisas incríveis Deus fez por meio de Elias. Muitos profetas de Deus Elias conquistou. Curiosidade curiosíssima? Ah, tem sim! Chegando a hora de Elias, ele e outros profetas estavam próximos ao Rio Jordão. Elias pegou seu manto, bateu na água e o rio se dividiu. Então Elias falou a seu discípulo, o profeta Eliseu, que estava pertinho dele, que era chegada a hora e que Eliseu podia fazer um pedido especial. Eliseu pediu o manto de Elias como herança. E enquanto estavam andando e conversando, apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo que separou um do outro. Elias, no carro de fogo, subiu ao céu em uma espécie de redemoinho. Eliseu pegou o manto de Elias, bateu com ele na água, que tornou a se dividir em duas partes, e ele atravessou o rio. Mas essa história fica para outro dia. Que tal? Com tudo isso, vemos que Deus está sempre cuidando daqueles que o amam. Que a fé faz milagres, sim. Se na época de Elias, Deus falava diretamente com os homens, hoje ele fala por meio do coração. Mas só ouve quem rezar, quem não desistir, quem seguir os passos de Jesus. Deus fala com você pela voz de sua mamãe, que ama e cuida de você. Pela voz do Padre, que fala as palavras de Jesus. Pelo seu ou sua catequista, que te mostra o amor dele. Pelo seu coleguinha, que divide as coisas com você e que mostra Deus.
e por você, que mostra a Deus também ao fazer o mesmo por Ele. Assim, todos temos o amor de Deus em nós, esse Deus maravilhoso, que também divide conosco a graça dele. Como Elias, vamos rezar para mostrar nossa fé e confiança em Deus? Eu falo e você repete. Deus verdadeiro, Deus de amor, hoje venho trazer o meu louvor. Pedir que nada falte em minha mesa e também em meu coração, com certeza. Quero ser teu profeta a caminhar, dos teus milagres contar, ser teu mensageiro aonde eu for e conquistar novos profetas do amor. Amém. Que Jesus te abençoe, Nossa Senhora te proteja e te guarde. E se Deus assim permitir, novos vídeos neste canal irão surgir. E se você gostou deste vídeo de verdade verdadeira, só tem um jeito para eu saber. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Tchau, tchau!